bem-vindos a mais uma Corrente do Bem, do Lar Francisco de Assis. Tivemos aí um probleminha de conexão, mas a coisa que acontece aí na internet. Mas sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e amparados essa noite virtualmente aqui no Lar Francisco de Assis. E da onde você estiver, você possa sentir aquele abraço amigo nosso, aquele envolvimento da paz e do bem que damos todas as vezes que você chega aqui, que você chega no Lar Francisco de Assis. Que vocês se sintam muito bem acolhidos na noite de hoje. E hoje estamos recebendo o nosso queridíssimo Marcelo Turra. Turra, que é o nosso coelhinho da sorte, que a gente cansa de fazer essa propaganda aqui, que sempre lá no lar, quando fisicamente estamos juntos, é o Turra que abre a casa no início do ano, é o Turra que encerra, eu falo que é o nosso coelhinho para dar sorte o ano todo. Turra, meu querido, seja muito bem-vindo a mais uma vez ao Lar Francisco de Assis. E Turra hoje passou esse tema para a gente, ansiedade e medo. Eu falei para ele que vai ser a minha biografia, essa fala de hoje. Quem não é ansioso, quem não ficou ansioso no período de pandemia e quem não tem medo, né? São tantos medos que nós temos, tantas inseguranças, e Turra foi intuído a hoje trazer esse tema aqui para a gente. Então, sintam-se muito amparados e Turra, sinta-se acolhido em nossa casa mais uma vez. Querido, você está em casa, né? Você sabe disso. Vou fazer a prece e depois eu passo para você. Gente, quero avisar que é para vocês se prepararem que mesmo o Lar Francisco de Assis, estando fisicamente fechado, mas as nossas campanhas sociais não param. E nós vamos, sim, fazer a campanha de Natal Solidário. A partir de quarta-feira, já estaremos aqui divulgando, e nós contamos com vocês, que estão aí virtualmente nos assistindo, vocês que estão sempre nos acompanhando, que frequentam o Lar Francisco de Assis, para, mais uma vez esse ano, ser um coração solidário para nos ajudar a fazer essa campanha de Natal, tá bom? Então, até quarta-feira a gente divulga a campanha para vocês. E vamos, então, agora à nossa prece, já passamos alguns minutinhos, para a Turra poder falar conosco. E nessa noite, nós vamos pedir ao Mestre Jesus que venha estar conosco em nossa casa, através desse encontro virtual da Corrente do Bem. Que possamos aqui estarmos reunidos em seu nome, tendo ouvidos de ouvir e coração de sentir tudo aquilo que o nosso companheiro Marcelo Turra foi intuído a nos trazer na noite de hoje. Que as vibrações do encontro de hoje alcance aqueles corações que precisam se alimentar do nosso Mestre Jesus, do teu Evangelho. Que possa envolver aqueles nossos irmãos que estão hospitalizados, enfrentando o coronavírus. Aqueles companheiros que perderam entes queridos e que passam pelo momento da dor, da despedida. E que possa fortalecer a todos nós, a todos os lares que aqui estão virtualmente reunidos. Que Turra seja um fiel instrumento de Francisco na noite de hoje. Que assim seja. Turra, meu querido, a palavra é sua, seja bem-vindo mais uma vez. Minhas irmãs, meus irmãos, e cheguei. Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, uma alegria enorme nós estarmos mais uma vez reunidos com o Lar,
com Lar Francisco de Assis, rogando a Jesus e aos nossos divinos e aos nossos amigos espirituais que possam estar reunidos junto a nós e mais esta oportunidade que ora vamos estar juntos. Preciso aqui protestar com Christian, Carla, que só queria me botar para vir fazer uma palestra no lar no final do ano. E eu tive que chorar com ela, pedindo a Jesus e implorando: Christian, me dá uma chance de trabalho. Ela não queria, ela estava me botando no modo de espera. Então, protestei, como quem não chora não mama. Estou eu aqui hoje com os companheiros, agradecidos demais por essa oportunidade de nós conversarmos. Nós vamos falar hoje, ela estava falando que a palestra é biográfica dela. Eu tenho a dizer para os companheiros que estão no século XXI que esta palestra ela é a biografia do ser humano, ainda digo mais, é a biografia do ser humano do século XXI, foi a biografia do ser humano do século XX, do século XIX, do século XVIII. Ansiedade e medo acompanham a personalidade humana de sempre. São acompanhamentos que existem na nossa vida de sempre. E cabe-nos fazermos algumas reflexões na noite de hoje, bastante simples. Eu não tenho uma formação psicanalítica na área de ciência mental, então as nossas reflexões elas vão se fundamentar em alguns apontamentos que apanhamos, né, numa incursão espiritual com o guia chamado Google, e apontamentos que a codificação espírita nos mostra e que a gente se reúne ali para pensar sobre e para discutir um pouquinho sobre essa temática. E aí eu não sei se no final tiver alguma consideração e nós pudermos ajudar de alguma maneira, Christian vai e coloca para nós aí. Se não, vamos que vamos. Em primeiro lugar, nós banalizamos as palavras ansiedade e medo e colocamos sobre elas uma marca negativa. A pessoa senta, bota um prato de comida, come muito rápido, ai, que ansiedade, está comendo demais. A pessoa mexe com a perna, ah, meu Deus, que ansiedade, para de mexer com essa perna. A pessoa faz algum tipo de movimento repetido, repete perguntas, ai, meu Deus, que coisa ansiosa, que coisa chata, que coisa enjoada. A pessoa tem um momento de medo, o cara não quer nem saber por que você está com medo, já fala assim, tenha coragem, seja corajoso, confia em Deus, creia nisso. E você vai aí ouvindo a banalização de palavras como ansiedade e medo, dando a elas um sentido sempre negativo, ruim, um sentido sempre que nos leva ao mal, que nos desencadeia a um processo de sofrimento. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre ansiedade e medo. E vamos começar dizendo que ansiedade e medo não são ruins, não são processos ruins. São processos naturais que compõem a dinâmica da vida física. O ser humano precisa experimentar alguma quantidade de ansiedade para que ele comece a se preparar, para que ele possa se organizar para experiências que ele venha experimentar. Até porque é o processo de ansiedade que nos impulsiona a agir, né? A ansiedade nos coloca num modo de expectativa, que é natural, né? Você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai sair a primeira vez com uma pessoa que você vai conhecer, você vai visitar, você vai iniciar no seu ambiente profissional. Então, você vai, normalmente, no processo de relações, ter expectativas de como aquilo vai se desenrolar e de qual fim que aquilo vai estar,
é um processo que é natural e que nós precisamos previamente nos organizar, previamente nos alinhar, e a internet está caindo. E aí a internet aqui em casa não pode ser compartilhada com mais de uma pessoa, porque fica assim. Então a gente tem que orar e pedir assim, desliga o outro equipamento que está sendo utilizado, senão a gente não consegue terminar a palestra. E aí, então esse processo natural de ansiedade, esse processo natural de expectativas e de construções para práticas futuras, isso é natural na vida da gente. A pessoa que vai encontrar uma pessoa que tem expectativas de desenvolver um relacionamento e não desencadeia um processo de ansiedade mínima que seja, mente. Todo mundo vive isso. Uma pessoa que vai sentar para fazer uma entrevista de emprego, chega lá, tem 20 pessoas, e não tem um processo de ansiedade mínima que a leve a pensar como é que aqueles outros 20 vão se comportar e o que eu preciso fazer para tentar superar aqueles outros 20, isso é mentira. Isso daí é uma coisa que existe em nós, porque a ansiedade, ela nos leva a desenvolver uma apreensão natural em relação ao que está por vir. E dentro daquela apreensão que é natural e que é necessária, nós começamos a nos preparar para a vida. Para quem tem um filho pequeno, um bebê, que vai fazer uma viagem de carro de 1.000 quilômetros e entra no carro e não pensa, será que eu vou achar nesses 1.000 quilômetros um lugar para encontrar as questões mínimas que o bebê que está no carro vai precisar? Então, ele desencadeia uma perspectiva do que está por vir, e aí ele vai preparar o alimento. Voltei, Diogo, me coloca aí no ar que a internet deu um chabu aqui. E aí nós vamos experimentando todo esse processo, né? Gente, a gente tem que rezar muito para esse mundo virtual. Cristo, você está me ouvindo? Estou saindo no ar? Ah, então tá bom, é porque eu não voltei para a minha tela aqui. E aí a gente vai, é um processo que é natural. Você apanha, o seu bebê vai fazer uma viagem, você tem que se programar. E isso está ligado à ansiedade, que é um processo natural. Assim como a ansiedade, ela é, dentro deste mecanismo, um processo natural, para que nós possamos viver essas experiências, essa organização prévia de experiências que vamos ter, o medo também é um processo que é natural, né? O medo é o elemento necessário para que a gente se mantenha vivo. Ele é o elemento necessário que faz com que a gente se mantenha vivo, que faz com que a gente se mantenha salvaguardado no plano físico. Quando a pessoa ela diz assim, eu não tenho medo de nada, ela é uma pessoa que corre sério risco de não conseguir fechar o seu ciclo existencial, porque esta ausência completa de medo faz com que ela não crie uma análise em torno de si próprio, que ela não olhe para aquilo que está ao seu redor e consiga avaliar. Então, o medo, ele é esse processo que a fisiologia humana possui para promover o cuidado e o zelo físico para que a gente sobreviva.
Então, gente, vamos começando a nossa conversa. Ansiedade e medo não são coisas ruins. Ansiedade e medo são coisas que nós precisamos como fonte de estímulo a caminhar e como fonte de zelo e de proteção à nossa permanência na vida física. A questão é, assim como a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, na quantidade que você ingere, a mesma questão se aplica às questões, aos processos de ansiedade e de medo. Quando você usa as doses excessivas do processo de medo e de ansiedade, ambos deixam de ser algo que são elementos para a sobrevivência humana, para o estímulo à vida humana e transformam-se em fontes de dor, transformam-se em enfermidades. Então, esse processo de medo, de enfermidade, dentro de medo, de ansiedade, dentro de uma linha natural de estímulo e de proteção do homem, é saudável, é remédio, estimula. Entretanto, quando a gente exagera, isso deixa de ser remédio e vira veneno. E como veneno passa a nos adoecer. Então, convertem-se em processos fóbicos, que são processos desproporcionais ao que, de fato, está ao nosso redor. Então, a gente ganha um olhar pesado, a gente ganha um olhar tenso acerca desses elementos. E aí, a gente precisa se perguntar onde é que começa toda essa relação pesada, densa, grande, com as questões de ansiedade e de medo. Allan Kardec, na pergunta, deu o Livro dos Espíritos, 941, ele vai fazer uma indagação ao mundo espiritual muito pertinente, e na sua resposta, ele vai nos fazer um alerta sobre uma situação específica que nos desencadeia uma carga exacerbada de ansiedade e de medo. Ele pergunta assim, para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse medo, dado que tem diante de si o futuro imutável? Ou seja, quando a gente pensa em cargas de ansiedade, em cargas de medo, indiretamente a gente pensa em algo relacionado ao processo de fracasso, de não saber gerenciar, de não saber como vai ser o fim. E quando você fala em não saber gerenciar, e quando você projeta, eu desconheço o fim, o que mais te assusta é a possibilidade de que, não conseguindo administrar isso, advenha um fracasso, e esse fracasso pode ser identificado com grande vigor na questão de morte. Diante do coronavírus, a gente está assim, extremamente ansioso e com medo de que a gente viva todo aquele circuito, adoece, perde o olfato, perde o paladar, tem febre, tem dor no corpo, puxa o ar e não respira. E a ansiedade começa assim, ao mesmo tempo que você fala assim, meu Deus, perdi o olfato. A ansiedade logo joga assim, agora virá o paladar. Aí você perde o paladar, aí a ansiedade logo joga assim, se prepara, que agora vai começar com 30% de pulmão ocupado. Aí você tem 30% de pulmão ocupado, sem olfato, sem paladar. A ansiedade já joga assim, agora vai evoluir. No Rio não, Christian. Vai para 60%. Agora você está entrando em 60% de pulmão ocupado. Quando você chega a 60% de pulmão ocupado, a ansiedade já projeta balão de oxigênio. Aí você já bota o balão de oxigênio. Vai ficando pós-graduado em oximetria, porque todo mundo está comprando um oxímetro para poder medir quanto é que está a taxa de oxigenação do organismo, porque a ansiedade está projetando a gente nisso o tempo inteiro. E, consequentemente, ligado a isso, eu já me vejo entubado. Já me vejo com um tubo, né? Já me vejo com um tubo que começou lá atrás de uma perda de olfato. Podia ser uma sinusite grave que você estava tendo.
mas aquilo vem evoluir. Então, a cabeça começa a projetar isso. Os espíritos, então, respondem a Allan Kardec, é um erro nutrirem semelhante medo, ou seja, calma, segura esse batimento cardíaco, segura essa ansiedade, segura esse horror. Mas, que queres? Se procuram persuadi-las quando crianças de que há um inferno e um paraíso. E que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que estar na natureza constitui pecado mortal para a sua alma. Sucede, então, que, tornadas adultas, essas pessoas algum prejuízo têm. Não podem admitir essas coisas e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto ao que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ou seja, todo mundo, quando olha para a sua vida, quando eu olho para a minha vida, Cristian Carla, quando olha para a vida dela, a gente identifica, eu estou falando isso porque ela está aqui na minha frente, estou olhando a câmerazinha dela aberta, estou com uma companheira de caminhada. Quando a gente identifica o que a gente é enquanto espírita e espírito, vendo as nossas mazelas, vendo os nossos equívocos, e diante daquilo que foi plantado na cabeça da gente, que a gente, se não for bom, tem uma coisa ruim nos esperando em algum lugar, e por mais que os espíritos digam que o que te espera no outro plano pode ser ruim, mas haverá composição, haverá resgate, haverá uma possibilidade, a gente vive um processo de ansiedade, porque o tempo inteiro nós estamos olhando os problemas do mundo, estamos olhando os nossos equívocos internos, estamos bem, estamos felizes, mas quando projetamos os nossos equívocos internos com os problemas do mundo, o tempo inteiro estamos nos perguntando, eu não mereço estar bem. Eu não mereço estar em paz. Porque se gente boa está morrendo, está desencarnando, está sendo entubado, por que eu não vou? Então a gente já começa a perguntar assim, que horas vai ser a minha vez? É um processo de ansiedade, né, Cristian? A gente fica assim, que horas vai bater na minha porta? Porque a gente, e principalmente quando morre uma pessoa que a gente atribui, que é melhor do que a gente, segundo a nossa consciência, a gente fala assim, meu Deus, se fulano morreu e era, o que será de mim nessa pobre coitada desta vida que eu estou levando? Então, assim, há uma relação de ansiedade e medo extremamente ligada com a dúvida que nós temos do futuro e quando relacionamos esse futuro com o presente que estamos vivendo e que somos. Que é aquele presente que está aqui inserido. Kardec vai fazer uma anotação a esta pergunta no final. O homem que é carnal, mais preso à vida corpórea do que a vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade, ela consiste na satisfação fugaz de todos os desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e sofrimento perpétuos. O homem materializado, o homem que encontra o sentido da existência na vida física, o homem que confronta o que ele é e confronta o que está aí fora, e quando tenta se alinhar a este mundo, muitas vezes se pergunta que não dá conta, que não consegue, ele começa a sofrer pelos processos ansiosos, sempre angustiado e sempre sofrendo com o que virá. E o que virá lhe causa ansiedade. E quais serão as consequências que ele experimentará quando aquilo que ele é ansioso se estabelecer. E esse medo das consequências denota o medo horroroso que a gente vive. Quanto mais ansioso a gente é, mais medo a gente sente. Quanto mais desencadeado o processo de ansiedade a gente está, mais o medo se potencializa. Mais o medo vai desencadeando em nós situações, tem o cabelinho caindo aqui que não melhora, né? A cara já não é bonita.
Se eu não melhorar esse cabelo, pelo amor de Deus. Então, esse processo de ansiedade vai desencadeando na gente um medo que nos adoece. O que está acontecendo hoje? A gente está doente de ansiedade e de medo. E essa doença está se manifestando a nível físico. Vocês querem ver uma situação? Na Revista Espírita, de 1858, de outubro de 1858, Allan Kardec publica uma anotação muito interessante, que está bastante relacionada com a situação de medo que vivemos e como o medo nos causa mal, e como o medo nos faz sofrer. Ele diz o seguinte: um médico em Paris visita vários pacientes num dia, e quando ele faz o seu último paciente, ele volta para a sua residência e um daqueles pacientes a quem ele visitou lhe presenteou com um rum jamaicano. Kardec escreve: rum jamaicano. Era do bom. Então, ele pega a sua carruagem com o seu cocheiro e volta para o seu apartamento em Paris. O cocheiro estaciona a carruagem num estacionamento de carruagem próximo à casa onde ele residia, despedem-se, o médico, então, vai para o seu apartamento. E havia um vigia, uma pessoa, um flanelinha de carruagens francesas do século XIX, que estava lá cuidando ali das carruagens dos bem-nascidos, dos ricos burgueses franceses, parisienses, aquela época. E ele esquece o rum na carruagem. Ele vai embora, chega em casa, meu rum está lá, vou tomar uma birita, quero voltar para pegar o rum. Ele, então, volta em busca daquele rum, e quando, lá chegando, a garrafa não estava. Ele chama, então, o vigia das carruagens e diz o seguinte: meu Deus, esqueci uma garrafa de veneno potentíssimo na minha carruagem. E o veneno não está lá. E eu dei uma congelada feia aqui agora. Temo por aquele que vai bebê-lo, que vai usá-lo. Ele, então, volta para o apartamento sem o rum. 20 minutos depois, o vigia do estacionamento de carruagem bate na porta e diz: Senhor, temos 3 cocheiros que beberam aquele veneno, que estão agonizando de dor, Senhor. Eles estão com urros de dor, temendo a morte. Como o senhor é médico, pede que o senhor vá lá para cuidar deles, pelo menos para que o senhor os perdoe e os cure, possa lhes fazer alguma coisa. Ele então volta. E levou um tempo para tirar da cabeça daqueles homens que não era veneno, que era um rum. Então, Allan Kardec, sabendo disso, dessa história, e vendo os estertores, as dores físicas que aqueles homens estavam sentindo, pergunta a São Luís, ao espírito São Luís, o que tinha acontecido. E São Luís então responde: vosso raciocínio, ele é muito justo relativamente à imaginação. Olha o que o medo faz na imaginação. Mas os espíritos malévolos que induziram aqueles homens a cometer um ato indelicado, surrupiar o rum, fazem passar no sangue, na matéria, um arrepio de medo, que bem poderia se chamar de arrepio magnético, que distende os nervos e produz um frio em certas regiões do corpo. Bem sabeis que todo frio na região abdominal pode produzir cólicas. É, pois, o meio de punição que diverte os espíritos, que provocaram a realização do Ei, me coloca de volta aí, já estou de volta. Então, deixa eu me segurar, olha. Me coloca de volta, pelo amor de Deus, eu já caí, eu já estou rezando para Nossa Senhora da internet, me dá conexão,
mas está difícil, a minha reza está fraca, então sei, já voltei. Então, minhas irmãs, aí São Luís vai dizer o seguinte, olha, pelo amor de Deus, esse pavor. Então, o que acontece com relação ao processo de ansiedade e de medo? Toda vez que a gente desencadeia este mecanismo ansioso e de medo acentuado sobre as questões futuras e sobre as consequências das questões futuras, no caso desses companheiros, o furto daquela bebida, entendendo que ela era veneno, a gente começa a adoecer em relação àquilo. Então, o que a ansiedade e o medo exacerbado fazem? Eles mandam um sinal fora da gente que mergulha no fluido que está ao nosso redor. Então, quando você perde a mão na ansiedade, quando você perde a mão no medo e transforma isso em algo que iria estar a seu favor e transforma isso num processo de adoecimento, você joga isso fora de você e espíritos infelizes, ignorantes, zombeteiros, eles resolvem por se consorciar com essas ideias e cria-se, então, o processo obsessivo. Cria-se, então, o mecanismo obsessivo. E aí, nós que, então, tínhamos um mecanismo de ansiedade que deveria nos estimular a caminhar para adiante, tínhamos um mecanismo de medo que deveria nos proteger enquanto fizéssemos esse caminho, temos agora uma enfermidade que nos leva a deixar de caminhar, porque a ansiedade funciona como um elemento paralisante. Ou seja, a ansiedade e o medo originais, que deveriam ser escudos de proteção no combate da nossa vida, escudos que nós usaríamos para fazer a caminhada, para fazer a grande viagem na romagem terrena, ansiedade e medo acabam se transformando em âncoras que prendem a gente no mesmo lugar e a gente não consegue mais caminhar. Porque esse processo enfermiço, enlouquecido, ele vai desencadear toda essa desordem. E como é que a gente começa a parar para pensar? Primeiro elemento, nós temos que vigiar. Vigiar o excesso. Vigiar o pensamento. Vigiar aquilo que está chegando e, posteriormente, seguindo o mecanismo de oração. As pessoas, elas falam assim, quando você desencadear o mecanismo ansioso, quando você estiver com medo, meu filho, reza. Olha, depois que a ansiedade chega no corpo da gente, depois que o medo se estabelece no corpo da gente, de forma desordenada, que bota a nossa suprarrenal para bombardear a adrenalina o tempo inteiro, porque algo de ruim vai acontecer e eu preciso estar preparado. Porque algo de ruim vai se estabelecer e eu preciso estar ordenado. Você está bombardeando o seu corpo hormonalmente para se defender de algo que não existe. Você está bombardeando o seu corpo quimicamente para se defender de algo horroroso que sequer aconteceu, com uma antecedência e sem a certeza de que aquilo venha acontecer. Então, o que está acontecendo? Toda pessoa de carga extremamente ansiosa e com medo, que foge de si próprio, vive cansada, vive exausta. Por que ela vive exausta? Porque o corpo dela está sendo preparado para combater quimicamente por conta dos pensamentos que ela cede de maneira desordenada, potencializado pelos agentes perturbadores, pelos elementos obsessores, o tempo inteiro, nos levando a um cansaço, a uma exaustão. As pessoas ansiosas e as pessoas com medo fora do controle, elas vivem exaustas, cansadas, elas não descansam, elas não repousam, porque elas passam o dia inteiro prevendo o que vai acontecer daqui a 1 hora, o dia inteiro prevendo o que vai acontecer amanhã, e elas precisam ter em mãos as rédeas de uma vida futura que ninguém consegue possuir.
E ninguém consegue ter. E tendo a certeza de que nós não conseguimos possuir esta rédea, nós começamos a ter pavor. Porque se eu não tenho rédea, eu não sei para onde o cavalo me leva. Eu não sei para onde essa ansiedade me conduz. E aí eu desencadeio um processo de fobia, um medo enlouquecido, que faz com que o corpo reaja. É o estômago que explode, é o fígado que fica ruim, é a cabeça que não para de doer, é a fisiologia do corpo que vai reagir o tempo inteiro. São tremores, são as bocas secas, é esse cansaço, esse estado de vigília, na possibilidade de fuga, ou de nós fugirmos ou combatermos o tempo inteiro. O ansioso em desordem, o ansioso num quadro de patologia, o medroso, que já está num quadro de patologia, ele está passando todo o tempo da sua existência se preparando para algo que ele acredita que vai acontecer e que ele acredita que ele vai fracassar, ainda que ele faça esse combate. Ele teme este fracasso e ele espera que, se ele não estiver alerta e que, se ele não conseguir realizar esse combate, o que o espera é a morte, porque não estava ligado naquilo. Seja a morte física, seja a morte econômica, seja a morte social. Se eu tivesse ficado alerta o tempo inteiro, isso não teria acontecido. Se eu tivesse observado naquela curva, naquela esquina, isso não teria acontecido. E aí a gente percebe, vai desencadear uma doença, os ansiosos estão enfermos, e a ansiedade e o medo, elas estão fomentando. Essa em desequilíbrio, elas estão fomentando, elas estão estimulando, elas estão consolidando processos obsessivos graves. Há pessoas que, quando entram num nível de ansiedade e de medo incontrolável, só lhes resta autoextermínio, suicídio, porque eles não conseguem mais suportar passar o tempo que estão vigilantes, o tempo que estão acordados, lidando com um futuro desconhecido e lidando com o medo que não se apresenta como realidade em termos de destruição. Então, ele não aguenta. Há cansaço, há dor. As pessoas ansiosas sentem dor. As pessoas com cargas de medo excessiva, elas sentem dor no corpo, porque o corpo está se preparando para combater o tempo inteiro. Agora, o pior, uma guerra que a gente não sabe se vai acontecer. E que, bem provavelmente, não vai acontecer. Como a gente espera, como a gente crê que ela possa ser. Ela não vai acontecer. E aí você está ali naquele processo angustiado de dor, de sofrimento, com esses arrepios magnéticos passando pelo seu sangue, porque já existe um pânico interior potencializado pelas forças exteriores, pelos espíritos perturbadores. A gente quer orar e não consegue, a gente quer pensar no bem e não consegue. O que a gente faz para mudar isso? Como é que a gente faz para alinhar isso, né? Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, convido aos companheiros que conheçam esta obra. É o primeiro livro da Joana, abordando a psicologia transpessoal. Ela faz alguns apontamentos curtos, anotações pequenas, nada muito elaborado, mas funciona muito bem, ela escreve muito bem, e é um livro bem fácil de se ler. Sobre o processo de ansiedade, Joana diz o seguinte: ansiedade é uma característica habitual da conduta contemporânea. Impulsionado ao competitivismo da sobrevivência e esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. A doutrina espírita nos diz que os grandes males da humanidade se consolidam e estabelecem no orgulho e no
egoísmo. Nós vivemos uma sociedade do ego, do eu. Ela pensa nela. A sociedade como um todo, ela pensa que aqueles que estão inseridos nela precisam obter êxito nela e encontrarem o seu espaço nela. E então, o que essa sociedade egoísta ela faz? Ela diz para a gente o seguinte: a preocupação em parecer triunfador e de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem-sucedido e considerado, é responsável pela desumanização do indivíduo, que se torna um elemento complementar no grupamento social sem identidade nem individualidade. Então, essa sociedade egoísta, ela está dizendo o seguinte: para você estar com a gente, para você fazer parte do nosso grupo, do bando que a gente está, você precisa ser igual a gente. Você precisa chegar aonde nós chegamos. Você precisa se capacitar como nós capacitamos, fazer o caminho que nós fizemos. E a ansiedade começa assim, porque você está se perguntando o tempo inteiro: gente, será que eu estou chegando onde todo mundo que está ao meu lugar, ao meu redor, chegou? Será que eu estou conseguindo me estabelecer? Então eu passo o tempo inteiro projetando o que eu vou fazer amanhã de melhor, o que eu vou conseguir realizar amanhã de melhor, o que eu vou ajustar num processo louco para que eu possa ser aceito no projeto social que me foi proposto. E a gente muitas vezes só consegue quebrar esse ciclo de ansiedade que a sociedade nos impõe e nos exige quando nós entendemos que para fazer parte de um grupo, eu não preciso me transformar numa cópia daquele grupo. Eu não preciso assumir, eu não preciso ter o carro que aquele outro tem, eu não preciso ter a casa que aquele outro tem, eu não preciso fazer as viagens que aquele outro faz, não preciso vestir sequer as mesmas roupas que aquele outro veste. Não preciso me casar como aquele outro se casou. Há um processo todo, gente, as pessoas vão se casar, dão festas, quase infartam de ansiedade, porque elas querem saber se a festa vai ser um sucesso, se a festa se equivalerá que o outro, o último casamento que ele foi, pode lhe colocar num projeto social bacana. A ansiedade, ela vai dizer aquilo que já falamos inicialmente, ela tem limites e manifestações naturais, que são perfeitamente aceitáveis. Entretanto, quando esses limites naturais excedem, quando a gente, por um processo de relacionamento egoísta com esta sociedade que está nos impondo, você tem que chegar a algum lugar, que você tem que ganhar um espaço, que você tem que ter o seu lugar ao sol. Isso é uma coisa que a gente ouviu a vida inteira e repete para o outro: Christian, você já tem o seu lugar ao sol? Aí Christian vai, para e olha assim, fala assim: meu Deus do céu, nem de sol eu gosto. Mas a sociedade está dizendo que eu preciso estar com o meu lugar ao sol. E aí você começa a projetar um conjunto de coisas para realizar, um conjunto de projetos futuros que excedem ao natural e se transformam num peso social gigantesco. E aí a ansiedade vai te consumindo e o medo de fracassar anda lado a lado. E ali nós adoecemos. Muitas vezes, para chegar a algum lugar, para chegarmos a um projeto, para nos enquadrarmos num projeto social macaense ou rioestrense, a gente sofre tanto com ansiedade e medo de não chegar lá, que quando você chega não há prazer, não há contentamento, não há felicidade. Como é que eu perdi tanto tempo, como é que eu perdi tanta energia, como é que eu sofri tanto com o futuro, como é que eu me angustiei tanto com este amanhã, e quando cheguei aqui descobri que não era para isso, não tinha que ser assim, que eu não precisaria ter arregimentado e ter cedido a essa imposição ansiosa social de que eu tenho que ter alguma coisa e de que eu tenho que estar em algum lugar. Não tem. Não preciso.
não é situação primordial. Eu não tenho obrigação de estar incluído nesta sociedade como ela se apresenta para mim e como ela me exige. Se você já disser isso para você, a sua ansiedade já começa a baixar. Joana de Ângeles, então, vai propor aos ansiosos umas reflexões que pode ser que nos ajude. Quem está aqui é um ansioso que vos fala, fazendo um esforço enorme de vencer isso tudo. E essa fala que eu tenho feito tem me ajudado, eu tenho me escutado muito nela. Eu tenho escutado meus diabos todo nela. E boto meus diabos para sentar no cantinho da reflexão para aprender sobre isso. São válidos para este momento de ansiedade, de insatisfação, de dor e de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, solidariedade fraternal, a compaixão. Ou seja, o processo de ansiedade começa a ser vencido quando você para de olhar para você e para o seu futuro, um futuro que você sequer sabe como vai se dar, este futuro enfermiço e doentio que nós estamos construindo, e você olha para o outro que está do seu lado, que é o seu presente. Então, os ansiosos que estão aqui agora nos assistindo, Cristo falou inicialmente, vamos fazer a campanha para ajudar. Um grande caminho de medicamento para a ansiedade é cuidar do outro. É olhar para o outro. É esquecer um pouco das suas angústias pessoais que te projetam enlouquecidamente numa ansiedade futura e olhar para aquele que está ao seu redor no agora, não no amanhã. E levar a ele um tipo de alento, um pouco de socorro, um pouco de paz, um pouco de medicamento. Aliado a isso, oração. Energia otimista de fé. Busque otimismo e esta fé raciocinada que diz para você o tempo inteiro: a minha ansiedade não pode exceder ao processo natural que me impulsiona ao caminho. Entretanto, eu não posso projetar o caminho. O caminho, quem projeta é Deus. Eu posso caminhar. Então, eu tenho que entender que a minha ansiedade, ela me coloca para andar. E por mais que eu tente organizar por onde eu vou andar, é Deus que me diz que rota que eu pego. É aquela que eu preciso para ajustar e para alinhar o meu processo de reencarnação. Então, o que eu faço? Eu me preparo. Eu vou estar nessa vida, vou me preparar. O que eu preciso me preparar para sobreviver? Eu preciso estudar, eu preciso buscar um emprego, eu preciso fazer este caminho, eu preciso me municiar sem ansiedade, sem desespero, tudo que eu vou conquistar na vida é fruto do meu esforço natural, que eu siga adiante. E aí eu vou, agora, o que vai se dar dali para frente, como tudo vai se desembrulhar, aí são os desígnios divinos. Eu vou ficando alerta, com alguns momentos à frente, vou me programando para aquilo, vou controlando os processos de medo, mas eu não posso mexer num futuro de maneira longa. Eu não posso dizer o que vai acontecer para mim daqui a uma semana. Eu não posso dizer aonde eu desejo e quero estar daqui a uma semana. Eu até posso pensar nisso. Eu até posso programar isso, mas eu tenho que dizer na minha cabeça que programar isso não significa que isso vai acontecer. Que tudo vai se dar como eu queria. E aí eu vou trabalhando o processo de ansiedade. Tem aquela festa linda que vai acontecer, você comprou aquele vestido, tomara que caia, para aquela noite quente macaense. Naquele dia choveu, esfriou, e você então está com raiva de Deus, porque você projetou tantas coisas para aquele dia. Você organizou tantas coisas para que fosse viver aquele dia. E eu travei. Você organizou tantas coisas para que você fosse experimentar aquele dia, e choveu. E essa ansiedade causa sofrimento, né, gente? Aprenda a lidar com essas situações. Ainda sobre o medo, Joana de Ângeles vai dizer assim: há fatores sociológicos
de pressões psicológicas, de impositivos econômicos. O medo assalta o homem. Ou seja, eu tenho que chegar a algum lugar, isso é a minha ansiedade. Eu tenho que ir, eu tenho que chegar, eu tenho que me estabelecer, eu tenho que ser um sucesso, eu tenho que dar tudo certo, porque eu não quero passar por essa vida sem construir nada. E o medo vem, e se não der certo? Aí eu começo a ter medo do fracasso. Medo de morrer um fracasso. Medo de desencarnar um fracasso. E quando a gente vai vivendo isso, quando a gente vai experimentando isso, o medo ganha uma coisa gigantesca, porque no contexto social injusto que a gente vive hoje, a insegurança, ela engendra mecanismos de evasão de realidade. Então, assim, a gente está vivendo uma sociedade que não é justa. E aí, se você se desequilibrar na ansiedade, por se estabelecer nela e não chegar, e o medo possuir você, você, em determinada hora, está vivendo as angústias horrorosas, sofridas de toda essa situação. E nós temos que ver que, aliado a isso, as questões de medo também passeiam pelo nosso passado, pelas nossas vidas anteriores. Há muito de ansiedade e de medo preso no ontem. Porque a gente olha o caminho que a vida nos colocou hoje, e em determinada hora temos lampejos de consciência de fracasso de ontem. E nós que estamos num caminho do bem, começamos a nos perguntar: e se eu errar de novo naquele mesmo lugar? E se eu fracassar de novo naquele mesmo lugar? E se não der certo de novo naquela mesma situação que eu fracassei ontem, que eu me equivoquei ontem, que eu me desestabilizei ontem? Então a gente vive, além de ter que lidar com a ansiedade social de um planeta que está nos exigindo que a gente se estabeleça e seja um sucesso e deixe a sua marca, nós temos que lidar com uma ansiedade de um espírito reencarnado, viajante, que está nos lembrando lá no nosso íntimo, o tempo inteiro, dos fracassos que vivemos, e quando nós nos confrontamos socialmente com essas imposições e essas exigências, uma sociedade que está dizendo para você: ganhe dinheiro, Christian, fique rica, ganhe dinheiro. Ganhe dinheiro, fique muito rica. Você tem que se estabelecer. Você mora em Macaé. Quem mora em Macaé não ganha menos de 60 mil por mês. Você estabeleça. Fique aqui. Aí, de repente, quando ela começa a trabalhar para ganhar dinheiro, ela começa a mexer com algo dentro dela. E diz para ela assim: eu preciso te lembrar que foi justamente no dinheiro excessivo da outra vida que você fracassou. Foi justamente, Christian Carla, quando você passeava pelas fazendas de café, né? Pelas fazendas de açúcar, com aquele seu vestido rodado de sinhazinha, de sinhá moça, que você pintava, bordava, chuleava, costurava com todos aqueles servos submissos seus da escravidão, que o dinheiro sobrava, que você pegou sua encarnação e jogou ela no multiprocessador daquela época, acabou com ela. Então, quando a gente volta hoje e começa socialmente a confrontar pontos que nós fracassamos ontem, não só nós temos que nos ver com a ansiedade que a sociedade moderna nos impõe, mas nós temos que nos confrontar com a sociedade de uma vida fracassada do passado. Essa ansiedade que vem de dentro de mim é uma coisa muito louca. Eu como a palavra, que atualmente é o que eu mais faço, é falar. Eu estou fazendo uma palestra, emendando na outra, estou adorando esse mundo virtual, mas como usar a palavra me deixa ansioso. Porque justamente uma pessoa que está em público, na frente de um celular, falando com os companheiros, e é gago, não é boa gente, né, gente? Não é uma pessoa boa, não é uma pessoa do bem, né? Não podia estar nessa corrente do bem. Então eu fico nesse processo de ansiedade o tempo inteiro,
entre o homem que eu quero ser, o homem de bem, o homem bom que eu quero ser, e o homem que eu fui e que eu posso, com certeza, usei mal o recurso que Deus me deu da palavra. Tanto que ele me botou uma marca hoje na gagueira para não me perder de vista, né? Porque Deus, quando ele marca a gente, é para ele não perder a gente de vista, e me deu essa marca na minha voz. Então a gente vai desencadeando, e aí quanto mais você vai numa expansão de crescimento, de uma coisa que pode ser boa para você, também você vive a ansiedade de fracassar nisso. Então, o medo, ele está ligado com essas questões do passado. É o nosso ontem que vem. E aí, o que nós precisamos fazer? O que Joana de Anjos propõe a gente como medida protetiva para nós conseguirmos superar essa carga excessiva de medo? À medida que a consciência se expande e o indivíduo se abriga na fé religiosa racional, na certeza de sua imortalidade, ele se liberta, se agiganta, recupera a identidade, humaniza-se definitivamente, vencendo o medo e seus sequazes, sejam de ontem ou de agora. Então, o que a gente está fazendo agora enquanto espírita? O que a doutrina espírita está propondo para nós agora? Olha, consolide a sua fé na vida futura. Consolide aquilo que você crê que não haverá fim, que não vai, as coisas não vão se acabar. Consolide que nesse processo de imortalidade que você vive, que somos nós, que sou eu e é você, há a possibilidade de recuperação, há a possibilidade de resgate. Não precisa enfermar por uma ansiedade louca, porque se não der certo agora, haverá um outro instante, haverá um outro momento. Vá fazendo aquilo que te cabe, vá fazendo aquilo que é possível, não adoeça por isso, não se corrompa pelas exigências do mundo, que querem que você chegue a um lugar que você sabe que, se chegar, pode representar o mesmo lugar que chegou na outra vida, só que nesta vida significará uma queda, significará uma desordem, significará uma experiência infeliz. Creamos nisso, recuperemos a nossa identidade, saibamos quem nós somos, que a gente consiga, para trabalhar essa ansiedade enfermiça e esse medo enlouquecido que está nos atingindo, que nós consigamos quebrar, que nós consigamos romper com essas exigências sociais que estão nos conduzindo para o mesmo lugar dos nossos erros do passado. E, como consideração final, como apontamento final, eu volto a dizer, pergunte-se, a ansiedade que você possui, o medo que você sente hoje, ele é um escudo que você usa na frente da sua própria vida para fazer esta caminhada, para fazer esta jornada pela vida física, mas sem parar. Ansiedade e medo são elementos de estímulo e de proteção que você usa, ou eles se transformaram numa âncora que paralisaram a sua vida, paralisaram sua capacidade de viver de maneira plena, de viver no mundo, de estar no mundo. Que a gente possa pensar sobre isso e que a gente possa buscar na doutrina espírita estes elementos que serão medicamentos para que a gente compreenda que entre o remédio e o veneno, a diferença está só na dosagem. Que a gente, então, aprenda a dosar para sair deste mundo fazendo o que melhor pudermos, sem que esses elementos possam nos enfermar, nos adoecer mais uma vez. Que Deus nos guarde, nos abençoe, nos proteja e nos oriente hoje sempre. Agradeço a companhia dos companheiros neste momento que estivemos juntos. Cristian Carlos. Urra.
Oi, querida. Bom, Eu tô ótimo. bom. Você chegou, Ângela? Aqui, no início, eu estava saindo de um curso, estava ainda me ajeitando. Então, acho que Christian caiu lá a conexão dela, então eu estou assumindo aqui agora que aqui é assim, né? Um cai, o outro levanta, aí quando aquele cai, o outro que levanta, e vamos assim, seguindo. Então, temos algumas perguntas aqui para você. Eu vou passar aqui. Deixa eu colocar o óculos. A primeira pergunta: como se livrar desses conflitos mentais, dessa batalha interna? Abre o som, Marcelo. Ah, estava fechado. É. Olha, isso aí, gente, só tem um jeito, tem que enfrentar. O problema é que o medo tira da gente o gosto pelo enfrentamento. A gente fala muito de conflito, mas, na verdade, a gente quer olhar esse conflito de longe. Você pode olhar um conflito existencial de longe. Dá para nós olharmos esse conflito existencial de longe. Então, essa batalha mental que está na nossa cabeça, primeiro, tem uma coisa ali dentro querendo sair, precisando sair. Então, bota para fora. Procure alguém, procure ajuda espírita, procure atendimento materno na casa espírita, mas também procure ajuda psicoterápica, procure ajuda psicológica e talvez até indicação psiquiátrica. Porque há um determinado instante em que a ansiedade e o medo chegam num nível tão intenso, tão grande quimicamente, que a gente sozinho não consegue resolver. E aí a gente vai ter que procurar o auxílio de um psiquiatra para nos medicar com um medicamento lá que vai cessar temporariamente com esses combates. Só que esses medicamentos, eles vão cessar esse combate, mas eles não vão resolver as lutas interiores, as pendências interiores que nos colocaram naquela guerra. Então, assim, não existe maneira nenhuma de se resolver essa guerra interna sem a gente participar dela. A gente tem que partir para ela. A gente tem que partir para ela, mas não para matar, mas para resolver. Primeira coisa, a gente tem sempre que se perguntar, o que acontece? O que desencadeia em mim essa desordem de ansiedade e de medo? Eu sou uma pessoa que viu, tem dias que eu tenho desordens de ansiedade muito grande, de medo, por conta de situações que a vida já me colocou e que eu não gostei daquelas situações. Então, toda vez que eu começo a sentir que eu posso estar me encaminhando de volta para aquela situação, olha a ansiedade aí. Eu começo a projetar aquela dor que eu senti e que eu não gostei. Então, eu começo a lutar contra não o que isso me faz, mas eu começo a lutar contra o que vai acontecer. E eu não posso lutar contra o que vai acontecer. Eu só posso lutar sobre como eu vou encarar, como eu vou experimentar aquilo. Agora, o problema do ser humano, quando se fala em ansiedade, medo e em lutas internas, é que ele não quer luta, ele quer alguma coisa que resolva. Então, ele quer Deus. O homem quer ser Deus. E ele não é Deus. Vocês já pensaram, Ângela, você já imaginou Jesus, quando foi aprisionado pelos soldados romanos, já sabendo o que ia acontecer, já sabendo o fim que ele iria ter, já sabendo a morte que ele iria experimentar. Ainda assim, no final, ele consegue olhar para aquela massa e dizer assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele tinha um olhar ante a imortalidade, ele tinha um olhar ante a fragilidade daquele momento, que aquilo ali era só um momento que ia passar. Então, talvez seja isso. Os nossos conflitos são momentos, são ruins, são doídos, mas eles vão passar. Que a gente use oração,
use a reflexão, use o discernimento e use essa perspectiva de vida futura para que a gente tente achar um acerenamento disso. Eu acho que quando a gente consegue, né, Marcelo, consegue, pelo menos momentaneamente, em alguns momentos da nossa vida, olhar além daquele momento difícil que a gente está vivendo, muda completamente a sintonia, né? Porque a gente se desespera muito quando fica com a sensação de que não tem saída, que aquilo ali é o fim, né? Que estamos cristalizados naquela situação, e ficamos cristalizados assim. Agora, quando a gente amplia esse olhar, vemos numa dimensão maior, como faz diferença, né? Como Então, faz? Salva a Jesus, vida. e Jesus nos deixou esse grande exemplo, né? Vamos lá para as perguntas, tem bastante aqui. Segunda pergunta: a fibromialgia está sendo a doença da moda. Seria a soma desse medo e ansiedade que nos consome silenciosamente? Não sei, não saberia dizer. Isso aí já entra numa parte médica que eu realmente desconheço. O que eu sei, o que eu posso dizer, não especificamente sobre fibromialgia, mas que a gente somatiza tudo que passa na cabeça da gente. Então, a gente tem aí as doenças psicossomáticas, que são doenças que têm origem na alma, origem na psique, na mente, e que vão dando forma, né, vão manifestando-se fisicamente. Eu uma vez conversava com uma amiga psicóloga e ela me disse o seguinte: Marcelo, uma das coisas que a ciência tem refletido muito é sobre a ansiedade. Ela promove dores circulares abdominais. Você começa com a dor no alto da boca do estômago, essa dor vai descendo como se ela fosse fazendo um círculo no seu abdômen. Então você acha que você tem câncer de estômago, você tem úlcera, você tem cisto do fígado, que seu pâncreas está destruído. A ansiedade ela vai promovendo uma dor circular e não consegue se estabelecer. É muito interessante quando você pergunta a um ansioso, um medroso, uma pessoa que está em patologia de ansiedade, de medo, aonde dói, ele não sabe. Ele não sabe onde dói. Porque, na verdade, a dor está na cabeça. Só que essa dor psicossomática, essa dor que começou na psique, está fazendo aquilo que São Luís falou na Revista Espírita. Ela está criando uma influência magnética no corpo, e o corpo está reagindo a toda essa carga excessiva que a mente não está sabendo lidar. E a obsessão, que a gente não pode esquecer, que em todas as doenças de ordem psíquica você tem o aditivo perturbador obsessivo, em todas, as doenças de ordem psíquica, elas são potencializadas a não ser que você tenha uma má formação neurológica. Seu cérebro tem uma má formação neurológica, está faltando alguma coisa, nasceu com meio cérebro, sei lá. Mas, fora isso, em tudo que começa na cabeça da gente, de desordem, tem a mão dos espíritos. Aí a pessoa vai dizer assim: ah, mas para espírita, tudo é espírito. Ô, gente, mas é. Gente, se o vivo atazana a gente, do nosso lado, convivendo com a gente, o que dirá do morto que não conhece porta e nem janela que impede ele de entrar? Ele vai chegar no rastro do seu psiquismo, do seu pensamento infeliz. Vai fazer uma lenha na cabeça da gente. E as doenças vão se estabelecer. Tudo é espírito, sim. Tudo quanto é lado que a gente olha, eles estão ali. Agora, desencadeando processos mentais com reações físicas. E aí, meu amigo, vai embora. Marcelo, a fibromialgia
ela tem muito a ver com a nossa rigidez, né? Porque o corpo da gente traduz muito, né? Quem somos, né? Dói no corpo, né? O que dói na alma, o que se passa na nossa maneira de ser. E a fibromialgia tem muito a ver com padrões muito rígidos, pessoas muito rígidas, muito perfeccionistas, com nível de exigência muito grande, e aí começa, o próprio corpo começa, né, a doer, né, até para mostrar esses padrões, né? Bom, vamos lá. Mais uma pergunta. Essa está com o nome de quem perguntou. André Luiz pergunta: alguma forma de neutralizar esses espíritos de baixa vibração que se aproveitam da nossa ansiedade e medo? Claro que tem, André Luiz. Nossa, claro que tem. Seja bom. Acredite em Deus. Busque a relação com Ele. Gente, tudo na nossa vida são relacionamentos. Né? Ó, tudo na vida é relacionamento. Tudo na vida é relacionamento. Então, assim, quando você tem amigos que te conduzem para o mau caminho, você tem amigos com quem você sintoniza no gosto pela vida. E aí você vai tomando na cara, apanhando daqueles amigos, entrando em roubada, vai entrando naquela roubada, até que você fala assim, gente, essas pessoas não servem para mim. Vou trocar de amigo. Vou buscar pessoas que queiram algo melhor. Quando a gente fala em perturbador, em perturbação espiritual, nós falamos que o obsessor parece que ele é uma coisa ruim em cima da gente, que é uma coisa boa. E não é, André. Ele não é ruim, a gente é bom. O processo de perturbação espiritual, ele se dá por sintonia e por semelhança. Eles encontram em nós um campo aberto para plantar e para potencializar esses males mentais. Então, o que a gente precisa ver? É que tipo de práticas eu tenho, práticas mentais, práticas existenciais, que me derrubam a vibração. Então, por exemplo, se você é uma pessoa desonesta, se você é uma pessoa que não nutre respeito pelo seu próximo, se você é uma pessoa egoísta, orgulhosa, caluniadora, falaciosa, está envolvido em práticas escusas, em práticas infelizes, se na sua vida trair sua companheira, seu companheiro, é uma prática natural, se na sua vida não respeitar as pessoas que estão no seu caminho, tudo isso cria um campo e dá notícias de quem a gente é. E diz assim, olha, aquela pessoa tem um caráter frágil. E, consequentemente, naquele caráter frágil, ela é extremamente suscetível à interferência de espíritos de caráter semelhante. Como é que a gente puxa o bem para perto da gente? É quando a gente resolve se ligar, se consorciar com práticas do bem. Então não existe uma palavra mágica, não existe uma frase mágica, não existe uma plantinha que você bote na porta da sua casa que afaste. Meu amigo, como eu queria que tivesse, mas não tem. Só existe uma maneira de aliviar essa invasão psíquica. É a gente transformar o parâmetro que nós temos de vida e a vida ganhar um novo contorno, uma nova dinâmica. Se a gente não transformar esse perfil, esse padrão, a vida não se realinha. Aí eles fazem a lenha. Vem com tudo. Tem uma outra pergunta aqui, mas ela está um pouco mal formulada, não sei se eu estou entendendo bem. Eu vou passar como a pessoa perguntou. Na sua opinião, o medo ruim, aí tá, sentimento positivo ou negativo? Eu não sei se a pessoa está querendo saber se o medo é um sentimento positivo ou negativo. Não ficou claro. Olha, se está relacionado com a fala da gente, eu acredito que ela esteja perguntando é quando que o medo deixa de ser bom e passa a ser ruim. Né? Olha, toda vez que o medo faz com que você não caminhe, ele não é bom.
Tá? O medo saudável, ele pode até te indicar outros caminhos, mas ele não te deixa interromper a caminhada. E é nisso que nós temos que ver. O medo, quando ele é um medo saudável, você está indo de Aroeira para Cabiúnas. E naquele percurso em Macaé que você está fazendo ali, aconteceu algo e você viu assim, olha, houve um acidente grave naquele pedaço que eu vou passar, mas eu preciso chegar a Cabiúnas. Eu tenho duas opções. O medo me faz voltar para casa, ou eu fico assim, qual será o outro caminho que eu posso fazer para chegar naquele lugar? Então, o que é o medo ruim? O medo ruim é aquele que, diante de qualquer intempérie, a gente volta para casa, a gente para no lugar. Esse medo não é bom. Então, o que o medo ele faz? O medo ele faz com que você pare, reflita, veja como você pode passar por aquilo com o mínimo possível de dor, mas ele está dizendo para você o seguinte, segue adiante. E na vida é assim. A gente tem que se perguntar que horas esse medo está prendendo a gente dentro de casa. Tem gente que está presa, prisão domiciliar. Não consegue botar a cara na rua. Um medo enlouquecido, ensandecido. Então, assim, chega uma determinada hora que a gente precisa sair para respirar o ar da noite fora das paredes da gente. Sabe, porque enquanto esse vírus estiver aí, nós estamos trancados dentro de casa, num quarto, com 4 litros de álcool em gel, fazendo a limpeza da gente, não dá, a gente tem uma determinada hora que a gente precisa sair, respirar, vem gente ali, eu me afasto, mas a minha vida não pode ser interrompida e detida completamente. Porque senão eu não morro de Covid, mas morro de surto de depressão dentro de casa. A gente tem que encontrar um caminho, um meio termo de se proteger, este medo protetivo, mas que é um medo que não está nos cerceando a existência. Em tudo na vida. Tenha medo para se proteger. Mas se proteger não é sinônimo de não se mover. Se proteger, se movendo, é a grande arte da vida. Perfeito. Outra pergunta. Para o medo e ansiedade, bastaria ter fé na providência divina e entender que o que nos é apresentado na vida serve para evoluirmos, agradável ou não, e nunca é maior do que somos capazes de superar? Olha, sim, mas a fé sem movimento, sem obra, é morta. Né? Então, assim, se você acredita que tudo que está acontecendo na sua vida acontece sob os desígnios divinos, mas que você faça um movimento para tentar passar por isso da melhor maneira possível, porque senão você vira marionete dos desígnios divinos. E nós não somos marionetes de desígnios divinos. Há um livre-arbítrio na nossa vida. É muito interessante. A lei de sociedade, ela nos leva a pontos muito, muito legais. Então, assim, eu e Ângela somos amigos vizinhos, passamos pela mesma situação, passamos pelas mesmas lutas. Entretanto, eu sou aquele que tenho fé em Deus, que acredito que tudo ali faz parte. Estou sentado em casa esperando a dor passar. Ângela, ela acredita em Deus, ela acredita que tudo vai fazer parte, mas ela está procurando um meio de passar por aquilo, com resignação. Ela não quer mudar aquilo, mas ela quer procurar um meio de que passar por aquilo possa ser uma situação que ela experimente aquilo com o mínimo possível. Eu vou passar por isso, mas eu vou botar uma internet aqui na minha casa, né? Eu vou reativar a minha piscina aqui em casa, que está parada, e eu vou fazer um jardim lá atrás, no meu quintal, que está tudo seco. Eu tenho que passar por isso, mas eu vou criar um movimento para que passar por isso não seja a experiência mais pesada. Né? Então, assim,
todas as vicissitudes, em todas as lutas que a gente passa nessa encarnação, que é por desígnio divino, mas Deus não tirou da gente livre-arbítrio para tentar fazer com que isso seja o mais agradável possível, seja o mais facilitado possível que a gente experimente isso. E nisso vem a nossa habilidade, inclusive nisso vem a nossa a nossa possibilidade de participar como criadores em conjunto com a obra divina. Co-criadores. Estamos participando junto com essa obra divina. Tá? A inércia não é um ato de fé, né? Porque, volto a dizer, fé sem obras é morta. Última pergunta, Marcelo. O conflito pode ser medo das consequências oriundas de uma reflexão? O conflito pode ser medo das consequências oriundas de uma reflexão. Eu não entendi muito bem a pergunta, então eu vou tentar reformulá-la na minha cabeça. O que é conflituar? Né? O conflito vem entre aquilo que eu acredito e aquilo que tem. É o que tem para hoje. O que eu tenho para hoje é a internet na minha casa. Então, por exemplo, um conflito. Quando eu comecei a fazer essas lives, eu tinha uma internet de 4 mega. Acredita nisso, Ângela? 4 mega. Era eu, Bezerra de Menezes, a minha internet era a carvão. Assim, ela não ia. Então, eu comecei a viver conflitos, sofrimentos em marcar uma palestra. A pessoa marcava a palestra comigo, eu pensei, será que eu vou ter conexão? Será que vai dar? Será que eu vou conseguir fazer? E eu comecei a sofrer nesse conflito. A saída foi troca essa internet. Aumenta a velocidade dela. E eu comecei a ampliar a velocidade da internet. Então eu comecei a sofrer se não der certo. E se não funcionar? Até que um dia eu disse assim, para mim, Marcelo, a sua função é estudar e estar a postos. Nessa encarnação você ainda não aprendeu a gerar sinal de internet. Pode ser que numa encarnação futura você já nasça com um chip, de repente Ângela já tem esse chip, que ela conecta na internet de onde ela estiver. Então, a gente começa a querer, a conflituar entre o que eu quero e o que eu tenho. É o que eu quero e o que eu tenho. E ali, o que eu quero e o que eu tenho não são as coisas que batem. Eu quero ser 20 quilos mais magro, mas eu peso 108. Então, é um conflito. Aí o cara diz para mim assim, mas você tem que fechar a boca. Não, mas eu não quero, tem que ter uma outra maneira. Então, a gente está sempre procurando um desvio para chegar naquele lugar sem ter que passar por aquele caminho. Então, o ansioso, eu acho às vezes que ele tem uma expectativa de encontrar uma nova roda, sabe, Ângela? Ele encontrou uma nova roda, ele encontrou um novo jeito de passar por aquilo mais rápido. Ele não vai ter que passar por aquilo como todo mundo passa, né? Ele vai conseguir burlar os mecanismos da vida. Então a gente se conflitua muito nessa tentativa de deformar a lei de Deus que está atuando, que você não pode mexer. Então o que a gente faz? Se a vida vai te dar o limão, limonada, né? Limonada, pega esse limão, limpa as suas pratas, sabe? Pega esse limão, planta a semente, mas vai usando dele o que melhor você tiver. Não transforme aquilo que é incapaz de ser mudado e transformado num problema maior do que ele já é. A gente conflitua muito com bobagem. A gente conflitua muito com aquilo que não dá para mexer. É isso aí, meus amigos. O ansioso, né, na verdade, a ansiedade, né, é uma tentativa de ter controle sobre aquilo que a gente não tem, né? Na verdade, o controle não existe. A gente faz a nossa parte, o melhor, né, que podemos fazer,
e nada mais está sob o nosso controle. E o ansioso quer controlar, né? A gente, quando fica ansioso, quer controlar o incontrolável, né? Então, é só gasto de energia, né? Me pediram para te perguntar o nome do livro que você falou no início, o livro da Joana de Ângeles. É O Homem Integral. É o primeiro livro da série da psicologia transpessoal. Inclusive, por já ser um livro que tem mais de 25 anos, você encontra ele para baixar em PDF. Tá? O Homem Integral da Joana de Ângeles. São textos curtos, é muito interessante. Acho que por esse momento pode ajudar muita gente. Isso que eu falei aqui foi, tirei umas partes, pensei uns itens. Cris já pediu para você mandar um beijo para Dona Lila, de Conceição de Macabu. Dona Lila! Ah, delícia! Saudade da senhora! Ah, saudade! Se Deus quiser, vamos estar juntos aí, querida, qualquer hora dessa. Na Cavatinha, tomando muito banho naquele riacho. Um beijo, querida. Beijo grande. Se cuida, hein? Aquele fogão a lenha vai queimar danado lá com a gente, hein? Beijo, meu amor. Gratidão, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. É muito bom ouvir você, né? É sempre muito assim, descontraído, né? Espontâneo, é um momento muito, muito gostoso, né? Onde a gente aprende, mas de uma forma muito, muito tranquila e com humor, né? Com essa leveza que você traz, que a gente gosta tanto. Então, ó, nossa gratidão, esperamos ter você aqui brevemente, né, para mais uma vez batermos esse papo gostoso. Tá bom? Obrigado, querida. Então, vamos, nesse momento, fazer a nossa prece final. E queremos, nesse momento, Pai, te agradecer por mais esta oportunidade de aqui estarmos. Queremos agradecer ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, por tantos exemplos, por tantos ensinamentos, e que possamos em nossas vidas sentir a presença desse Mestre, dos seus ensinamentos, permitindo que assim tenhamos mais fé, mais confiança, menos ansiedade, tentando controlar aquilo que não temos absoluto controle. Que possamos sair daqui hoje mais fortalecidos, usando as nossas reflexões para nos tornarmos melhores, tendo como guia o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos, Pai, que abençoe a cada família aqui representada, a todos aqueles que temos em nossas intenções. Te pedimos que nessas águas colocadas adiante de nós possa ser colocado o fluido magnético, remédio que cada um necessita nesse momento utilizar para equilibrar nossos medos, nossas angústias, nossas ansiedades, que possamos caminhar com menos pressa, mas sempre com foco e determinação. Que essa luz que aqui vibra, que esse amor que pulsa possa envolver a cada um de nós. Que a semana seja de paz, de harmonia e de muito trabalho no bem e no amor. Que assim seja, graças a Deus. Então, Marcelo, mais uma vez, muito obrigada. Beijo, gente. Obrigado pelo carinho. Que Jesus te abençoe. E a todos que estão aqui conosco, vamos nos lembrar que na terça-feira nós vamos ter o nosso
primeiro encontro virtual do Colo de Mãe. Se você é um coração enlutado, se você está passando pela dor da partida de um ente querido, se você conhece alguém que vai poder se beneficiar por esse encontro, convide. É um momento onde vamos estar juntos, compartilhando experiências das dores que vivenciamos. E como fala no nosso post, dor compartilhada é dor diminuída, porque podemos ver ali várias experiências, pessoas que estão em momentos diferentes do seu luto, e quando a gente se percebe no outro, isso nos fortalece, nos ajuda nesse enfrentamento, e sempre é mais uma ferramenta, né, para que possamos enfrentar as nossas dores, compreender os nossos lutos, as nossas perdas, entre aspas. Então, terça-feira, o link está nas nossas redes sociais, já está disponível na descrição desse encontro. A gente vai fazer o encontro pelo Zoom, eu acho que é Zoom, coloca, Diogo, por favor. Está lá, eu não tenho certeza se é o Zoom, está na descrição, é o Google Meet, mas está na descrição o link. Então, nós aguardamos vocês, convide alguém, essa vai ser uma grande oportunidade de encontro. Então, mais uma vez, gratidão a todos que estão aqui conosco, e uma boa semana de muito trabalho, e quem quiser e puder estar aqui terça-feira, às 19 horas, estaremos aguardando vocês. Paz e bem, e a nossa gratidão.